De 2004 a 2016, sistematicamente, a indústria foi o setor de pior desempenho no Brasil. Isso aconteceu porque as políticas econômicas exclusivamente estimulavam o consumo, mas não havia nenhum tipo de estímulo à produção. O resultado, produzir no Brasil foi ficando cada vez mais caro, à medida que os salários subiram mais do que a produtividade, e o resultado foi que as fábricas começaram a fechar no Brasil. Em vez de produzir no Brasil, saía mais barato importar os produtos de fora. O grande problema é que, obviamente, quando as fábricas fechavam, as pessoas que trabalhavam nessas fábricas eram mandadas embora. E ao serem mandadas embora e ficarem desempregadas, elas não tinham mais renda para consumir. Quando elas não consumiam, outras empresas deixavam de vender. E à medida que outras empresas não conseguiam vender, elas também demitiam mais funcionários. Isso criou um círculo vicioso que foi um dos componentes que levou à crise econômica brasileira. A boa notícia é que esse quadro foi revertido. Algumas coisas fizeram com que a competitividade da indústria brasileira voltasse. Uma delas, a própria recessão. O que a recessão fez foi gerar um nível de desemprego muito elevado, e um desemprego elevado reduziu os salários no Brasil. Obviamente isso é ruim do ponto de vista de capacidade de consumo da população, mas tem um impacto positivo de reduzir os custos de produção no Brasil. Segundo aspecto foi que o dólar passou por um processo de alta significativo, que vem sendo revertido, diga-se de passagem, no último um ano e pouco. Mas ainda assim, o nível do dólar em relação ao real, comparado com o que ele foi nos anos anteriores, torna o Brasil bem mais competitivo do que foi em boa parte do período anterior. E por fim, e mais importante de tudo, vêm sendo adotadas medidas que barateiam a produção no Brasil. Uma delas, a reforma trabalhista, que reduz os riscos e custos jurídicos associados à contratação de gente no Brasil. Resultado disso tudo? O ano passado, a indústria brasileira teve o melhor desempenho desde 2010. Mais do que isso, ela foi puxada pela indústria de bens de capital, que cresceu 6%, que é a parte de máquinas e equipamentos, o que é um sinal de que esse setor espera que outros setores vão investir mais e precisar de mais máquina e, por consequência, gerar mais empregos. Essa recuperação foi generalizada, puxada por setores que até recentemente iam muito mal, por exemplo, setor de calçados ou setor de autopeças. Diga-se de passagem, é fácil entender a recuperação do setor de autopeças quando a gente vê os dados mais recentes de produção e vendas de automóveis. Só em janeiro, a venda de automóvel no Brasil cresceu 22% e quando a gente vê de veículos pesados foi muito maior. Crescimento de venda de caminhões e ônibus teve na faixa de 50%. Isso aqui significa o seguinte: é muito cedo para ter certeza, mas se o Brasil continuar fazendo as reformas que são importantes, tem cara que esse ciclo econômico, ao contrário do último, que só tinha uma perna, ele era só apoiado em consumo, provavelmente vai ser apoiado em consumo e produção. Se isso for verdade, a gente provavelmente consegue sustentar um ciclo de crescimento mais forte e mais longo do que foi o que durou de 2004 a 2010, quando o Brasil, praticamente todos os anos, com exceção de 2009, ano da crise internacional, surpreendeu positivamente, cresceu mais do que as pessoas imaginavam e virou até aquela famosa capa da revista The Economist com Cristo Redentor voltado para cima. Tomara que a gente consiga continuar nessa rota. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.